Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia. Recentemente eu postei um vídeo falando da quantidade de cabos, por que saíam 2 ou mais cabos dos secundários dos transformadores das subestações aéreas. Por que saía essa quantidade? Se você ainda não viu o vídeo, eu vou deixar aqui em cima nos cards. Se você já viu o vídeo, eu falei sobre queda de tensão, que a queda de tensão iria diminuir, iria dividir a corrente, né? Muitas pessoas me perguntaram o porquê dessa divisão e como calcularia essa queda de tensão nesses casos de 2 ou mais cabos por fase. Então eu vou explicar aqui rapidinho como é que se daria esse cálculo de queda de tensão. Lembrando que eu já fiz um vídeo sobre cálculos de queda de tensão, também vou deixar aqui em cima e o link também na descrição do vídeo para vocês tirarem as dúvidas de vocês. Então vai ser um vídeo mais rápido, complementando o vídeo da queda de tensão que eu fiz aqui. Mas dá uma olhada, é o seguinte, vamos supor que eu tenho aqui uma subestação de 300 kVA para cabos XLPE. Se você não sabe a diferença de cabos PVC e XLPE, eu tenho um vídeo que fala só disso também. Vamos voltar. Para cabos XLPE, 2 cabos por fase de 185 no secundário do transformador. Vou deixar a foto aqui só para você dar uma olhada. 2 cabos no secundário, né? No primário eu estou levando 3,8 kV, então são só 3 cabos que entram no primário do transformador, e no secundário eu tenho aí as 4 buchas de saída. Cada bucha de saída eu tenho 2 cabos por fase em cada fase e um para o neutro também. E aí eu quero calcular essa queda de tensão do transformador até a minha mureta de medição. Eu não vou seguir o restante do cálculo, vou fazer só do transformador até a mureta de medição em uma subestação aérea, considerando 2 cabos por fase de 185. Mas Moacir, como é que você sabe que são 2 cabos por fase de 185? Basicamente, eu olhei na minha norma local. Só mostrar para vocês aqui. A minha norma aqui é a NTC05 da Enel e ela fala pra gente aqui, ó, uma potência de um transformador de 300 kVA. Eu estou utilizando um cabo EPR XLPE 90 graus com 2 de 185, ou seja, 2 cabos de 185 por fase também pelo NIL. Então vamos lá, que eu tenho uma distância de 0,015. Por que tá 0,015, né? São 15 metros, por que tá em quilômetros? Porque basicamente eu trabalho com a queda de tensão tabelada. A minha queda de tensão tabelada eu pego por fabricante, então eu utilizo como referência aqui na empresa a tabela Prisma. Você pode utilizar também qualquer outra tabela que dê essa queda de tensão unitária ou tabelada que o pessoal fala. Então aí eu estou utilizando aqui a tabela Prisma para cabo de 0,6 a 1 kV, é o chamado cabo de dupla isolação unipolar. Vamos dar uma olhada aqui na tabela Prisma. Cabo Syntenax, Syntenax Flex ou Voltalane são cabos de XLPE. Então aqui, se a gente observar bem, o meu circuito é trifásico e aqui eu tenho cabos de 185, circuito trifásico. Meu fator de potência ele tem que estar nessa faixa de 0,95, porque minha norma pede um fator de potência e médio da minha instalação de 0,92. Então eu já estou considerando que eu estou trabalhando com um fator de potência médio de 0,92, que é próximo de 0,95. Então eu utilizo essa coluna aqui da tabela. Mas por que você não considera essas outras colunas aqui de circuito trifásico, de circuito monofásico? Porque simplesmente a hora que eu sair do secundário do meu transformador, o que vai acontecer? Eu não vou estar com cada cabo espaçado por essa distância S de 10 centímetros, 20 centímetros ou 2 vezes o diâmetro dele. Eu vou estar com cabos agrupados. Então basicamente o exemplo que essa tabela me dá para cabos mais agrupados é esse exemplo aqui. Então eu tomo ele de referência. Fator de potência 0,95, que é próximo de 0,92, que é o fator de potência da minha instalação. Cabo aí de 185, eu estou utilizando uma queda de tensão tabelada de 0,25. O que eu faço? Venho aqui, vou substituir os valores. Queda de tensão tabelada 0,25. Aqui eu estou utilizando a potência total do transformador. Por que você está utilizando a potência total do transformador? Simplesmente eu estou utilizando o pior caso, né? Eu não estou pegando um exemplo com minha potência demandada na minha edificação, né? Ou seja, minha potência pela demanda. Eu estou utilizando a minha potência aí do transformador total, ou seja, se meu transformador é de 300 kVA, eu estou utilizando 300 mil aí VA. Para me achar a corrente quando eu trabalho com minha potência total do transformador, que é o meu pior caso, né, de queda de tensão, eu faço 300 mil dividido por 380 raiz de 3, que vai dar aí aproximadamente
455 amperes, tá? Vou ter que trabalhar com valores aproximados aqui, só pra gente seguir. O importante aqui é o conceito. Então vai dar aproximadamente aí 455 amperes para uma queda de tensão tabelada de 0,25. Eu acabei de consultar minha tabela aí com vocês. Quem tiver interesse, a tabela Prysmian, é só você pesquisar lá no site da própria Prysmian, vai ter essa tabela atualizada para vocês. Então tem aqui 0,015, aqui é uma distância do transformador, considerando pingadeira, que eu já expliquei para vocês no vídeo passado, descendo até a minha mureta de medição. Estou considerando aí 0,015 metros. Você vai variar aí nessa faixa de 0,12, 0,11, 0,15 no máximo, considerando aqui o pior caso, até chegar na mureta de medição. Então, para achar a queda de tensão total, o que eu faço? Pego a minha distância do trafo até a mureta, 0,015. Pego a minha corrente nominal, essa corrente nominal deu 455 amperes. Tem projetista que trabalha com a corrente de carga demandada, tem projetista que trabalha com a corrente total do transformador. Eu aconselho utilizar, sempre trabalhar com o pior caso. Então o projetista sempre trabalha com o pior caso, porque ele está resguardado. Então, por exemplo, se o meu transformador de 300, obviamente eu não vou chegar a essa potência de 300, minha demanda é menor, mas eu trabalho com de 300 porque eu estou trabalhando com o pior caso da minha instalação. Então, por isso a minha corrente aqui de projeto de queda de tensão é 455 amperes. Aqui agora, minha queda de tensão tabelada, 0,25. Então, minha queda de tensão nesse caso vai ser minha distância do trafo até a mureta, minha corrente nominal, né? No caso, eu estou utilizando a potência total do transformador para achar essa corrente, e a minha queda de tensão tabelada de 0,25. Então, vamos calcular aqui, vai dar aí 1,70 volts, né? 1,70 volts. Só que aí é o seguinte, essa não é a queda de tensão correta a ser dimensionada. Por quê? Porque eu tenho 2 cabos por fase, como eu expliquei para vocês. Se eu tenho 2 cabos por fase, essa aqui seria a minha queda de tensão se eu tivesse somente um cabo por fase. Se eu tenho 2 cabos por fase, eu tenho que pegar a minha corrente nominal, que eu acabei de encontrar, e dividi-la pela quantidade de cabos por fase. Ou seja, se eu tenho aí 455 amperes, é como se eu estivesse calculando a corrente para um cabo por fase. Se eu tenho 2 cabos por fase, eu estou dividindo a minha corrente. Então será 455 dividido por 2, que vai dar 227,5 amperes. Obviamente, vou substituir aqui, então não será 1,70. Esse cálculo eu fiz só para mostrar para vocês que se eu estivesse trabalhando com um cabo por fase, a minha queda de tensão seria de 1,70 volts. Só que como eu estou trabalhando com 2 cabos por fase, será 227,5. Refazendo os cálculos, vai ser 0,85 volts. Esse aqui não é porcentagem, viu, pessoal? 0,85 volts aqui é a minha tensão mesmo que está caindo nesse trecho de 15 metros. Agora, para mim achar esse valor em porcentagem, o que eu vou fazer? Minha queda de tensão vai ser 0,85 volts dividido por 380. Por que 380? O meu circuito é trifásico. Se meu circuito é trifásico, qual que é o valor máximo de referência de tensão que eu tenho? 380 volts. Então, vou utilizar 380 volts vezes 100. Então, eu vou ter uma queda de tensão de 0,22% de tensão que vai cair do trecho de 15 metros entre o transformador e a minha mureta de medição. Se eu estivesse trabalhando com apenas um cabo por fase, eu utilizaria os 455 amperes. Se é 455 amperes, vai dar 1,70 volts. Isso aí dividido por 380 vezes 100, eu teria uma queda de tensão aí de 0,45%, ou seja, uma queda de tensão maior. Então, esse tipo de aplicação de 2 cabos ou mais por fase pode diminuir a minha queda de tensão, né? Como nós acabamos de observar. Minha queda de tensão com 2 cabos por fase está 0,22% e com um cabo por fase está 0,44, ou seja, basicamente o dobro de queda de tensão eu diminuo só dividindo aí a minha corrente por 2, porque são 2 cabos por fase. Se fosse 3 cabos por fase, eu dividiria a minha corrente nominal por 3, se fosse 4 por 4 também, variando aí de acordo com a quantidade de cabos por fase. Então essa é a queda de tensão quando eu tenho 2 ou mais cabos por fase, nesse caso de uma subestação aérea, tranquilo? Então é isso, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida pode deixar aqui na descrição. Um grande abraço e até a próxima!